Uma boa tarde, meu caro Belém Júnior. Boa tarde para todo mundo ligado no Bronca Pesada da TV Cidade. Um abraço para toda Amapá, para toda a região norte do Brasil. Ontem, lá na Arena da Baixada, Vasco conseguiu a sua classificação. Foi no peito, foi na raça, com sofrimento, com muita vontade, mas o Vasco conseguiu. Vale lembrar que no jogo de ida em São Januário, o Vasco havia vencido o Atlético Paranaense pelo placar de 2-1. Um empate seria suficiente para o time Cruz Maltino. Você vai ver nos lances dessa partida aí de ontem, da classificação Cruz Maltina. O Vasco começou perdendo por 2-0 no primeiro tempo. Coelho e Zapelli fizeram 2-0 para a equipe do Atlético. O Vasco da Gama também teve um jogador expulso, o Ryan, uma jogada, uma besteira, uma jogada infantil, um jogador muito imaturo, né? Foi com nervo à flor da pele, foi com muita força na bola, depois agrediu o jogador do Atlético e o árbitro Wilton Pereira Sampaio, com toda a justiça, ele com toda a razão, ele expulsou o Ryan. Então o Vasco com 10 jogadores. E aí, 2-0 Atlético Paranaense. O Atlético com a classificação na mão e o Vasco com menos um jogador, tudo parecia perdido. Mas eis que o Vasco tem Verratti. E o Verratti conseguiu, já havia feito uma boa cabeçada, uma cabeçada que não assustou muito o goleiro do Atlético Paranaense, mas aos 45 minutos do primeiro tempo, numa escapulida do Lucas Piton pela esquerda, o Verratti, no meio da zaga, cabeceou, fazendo o gol do Vasco 2-1. Então esse resultado levava a decisão para os pênaltis, já que no primeiro jogo, vitória vascaína também por 2-1. E com menos um jogadores, o que se esperava do Vasco? Se retrancar, obviamente, e foi exatamente o que aconteceu. E aí apareceu o Léo Jardim. Léo Jardim também fez a sua parte no segundo tempo, defendendo, fazendo grandes defesas. O Atlético fez o seu papel, pressionou, martelou com um jogador a mais. O Vasco buscava ali nos contra-ataques do segundo tempo. O colombiano Emerson Rodrigues entrou no segundo tempo para dar mais velocidade ao contra-ataque do Vasco, mas mesmo assim o jogo terminou 2-1 com muito sofrimento para o Vasco. 2 para o Atlético Paranaense, 1 para o Vasco da Gama no agregado, 3-3. E aí fomos para a decisão dos pênaltis. 2 heróis, Léo Jardim, que defendeu uma penalidade do Atlético Paranaense, e o Verratti, mais uma vez, cobrando a última penalidade do Vasco, sacramentando 5-4. O Vasco está classificado para as semifinais da Copa do Brasil, graças à sua força, determinação, vontade e também a frieza e categoria do artilheiro Verratti, ele com artilheiro da Copa do Brasil. E também do goleiro Léo Jardim. Léo Jardim também fazendo a sua parte. Então, parabéns à Massa Cruz Maltina, o Vasco conseguindo a sua classificação. Há 13 anos que o Vasco não conseguia chegar à semifinal de uma Copa do Brasil e o Gigante da Colina está lá novamente. O Vasco enfrenta o time que joga hoje, Atlético Mineiro e São Paulo. No primeiro jogo no Morumbi, deu Atlético Mineiro 1-0. E hoje na Arena MRV joga por um empate favorável ao Atlético Mineiro, mas o São Paulo é uma grande equipe. Então, o adversário do Vasco da Gama nas semifinais da Copa do Brasil vai sair entre a equipe do Atlético Mineiro e também a equipe do São Paulo. Um desses dois será adversário do Vasco. Hoje tem Flamengo no Maracanã. O Mengão pega a equipe do Bahia, jogo de ida lá na Fonte Nova, 1-0 para o Flamengo. E hoje o Flamengo também tem um empate a seu favor, vai jogar com o Maracanã lotado. O Eric Pulga e o Varela, Eric Pulga da seleção chilena e o Varela da seleção uruguaia, se apresentaram, mas não foram nem no Ninho do Urubu, foram descansar direto. Se apresentaram hoje pela manhã. Estão relacionados e devem começar jogando ou não. Vai depender do que o Tite tratar com esses jogadores, se o Tite sentir que realmente eles têm condições de jogo para enfrentar o Bahia hoje. Então o Flamengo teve isso pronto. O Arrascaeta está de volta ao time do Vasco, o Gabigol fica no banco de reservas e o provável time do Flamengo para enfrentar hoje o Bahia no Maracanã deve ter no meio campo o Gerson, que está confirmado pela seleção brasileira, então deve ser titular o Gerson, voltou da seleção e é o titular. Então o Flamengo é confirmado com Matheus Cunha no gol, na lateral direito Varela ou Wesley, é a dúvida do Tite, do Varela ou Wesley. Na defesa Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. O meio campo com Léo Ortiz, Eric Pulga ou Alan e Gerson com Arrascaeta. No ataque, o Bruno Henrique com o Luiz Araújo. Esse é o Flamengo para enfrentar o Bahia hoje. O adversário do Flamengo é o Corinthians, que conseguiu a sua classificação ontem. Então é isso, meu caro Belém Júnior. A equipe do Flamengo
preparada para enfrentar o Bahia, pode também chegar na semifinal. E quem sabe, hein, poderemos ter uma final carioca na Copa do Brasil entre Flamengo e Vasco da Gama. As duas equipes se enfrentam no próximo domingo, 6h30 da noite, no Maracanã. Jogo programado, esse clássico regional entre Flamengo e Vasco, domingo no Maracanã. Parabéns ao Vasco da Gama, e o Flamengo hoje joga a sua vida na Copa do Brasil. A equipe do Fluminense, que vai enfrentar o Juventude na Serra Gaúcha no próximo domingo, às 4 da tarde. Aliás, esse jogo Flamengo e Vasco é no sábado, tá? Sábado às 6h30. No domingo, às 4 horas da tarde, a equipe do Fluminense pega o Juventude. Há 19 anos que o Fluminense não vence o Juventude em Caxias do Sul. A última vez foi em 2005, quando o Petkovic ainda jogava na equipe tricolor e fez inclusive o gol da vitória, naquela ocasião, por 5-4, um jogão de bola lá em Caxias do Sul. Então há 19 anos que o Fluminense não vence o Caxias do Sul, que não vence o Juventude lá em Caxias do Sul. Então um jogo muito difícil para o tricolor, que briga também para se afastar de uma vez por todas da zona de rebaixamento, tá certo? Esse é o jogão de bola. O Fuentes, Gabriel Fuentes, deve promover a sua estreia na equipe tricolor. E também o Germancano está de volta, mas deve ficar como opção no banco de reservas. Do lado do Botafogo, Alex Telles, muito motivado para jogar na equipe do Botafogo, e diz que tem vontade de chegar à seleção brasileira, agora jogando pelo Botafogo, uma grande instituição e agora também um grande time, segundo Alex Telles. Então o jogador está com muita vontade de jogar pelo Botafogo, segundo ele, ainda dá tempo de chegar à seleção brasileira. Do jeito que está a baba da seleção brasileira, meu caro Beira Júnior, eu não tenho dúvida alguma que o Alex Telles tem condição e tem chance de jogar na nossa seleção. Vamos falar agora do Amapá. A Série Ouro de Futsal, que começou na terça-feira, meu querido. Essa Série Ouro de futebol, de futsal, são 16 equipes de 5 municípios, além do município de Chaves, lá do Pará. E já tivemos 2 jogos. O São José é o atual campeão e venceu o Boca Juniors pelo placar de 4-2. O Real Jari venceu o Carcará pelo placar de 5-4. Real Jari 5, Carcará 4, e também o São José 4, Boca Juniors 2, resultados dessa Série Ouro da Federação de Futsal, Federação Estadual de Futsal, que está acontecendo lá no Instituto Federal do Amapá. Portanto, essa Série Ouro de Futsal sendo realizada no Amapá, e jogos já estão acontecendo. São 16 equipes de 5 municípios, com o município de Chaves sendo representado lá pelo Pará. Na chave A nós temos São José, Independente, Boca Juniors e Real Jari. Na chave B nós temos o Ciama, o Sartori, o Magnus e também o Juventude. E na chave C nós temos a FIAP, o R10, Israel e também a equipe do Paraná. E na chave D nós temos Oman, nós temos Cabu, nós temos Império Japão, nós temos também o Oratório. Portanto, essas equipes que estão disputando aí esse campeonato, são 16 equipes disputando o campeonato de futsal, a Série Ouro do Futsal. Olha aqui, meu caro Belay Júnior, o Brasil conquistou o 5º lugar nas Paralimpíadas. Foi o melhor resultado do Brasil em todos os tempos. 89 medalhas conquistadas pela nossa seleção, 25 de ouro, 26 de prata e 38 de bronze. A China foi a primeira colocada, a Grã-Bretanha foi a segunda, Estados Unidos o terceiro e a Holanda foi o 4º lugar. Portanto, o Brasil tendo a sua melhor participação nas Paralimpíadas com o 5º lugar. Já pensou se a nossa delegação das Olimpíadas de Paris fosse assim tão competente como esse grupo paralímpico? O Brasil realmente seria muito bem representado. E a grande representante aí do Amapá, a Ana Brito, recebendo várias homenagens, e ela também foi homenageada, meu caro amigo, lá na Expofeira. A Expofeira que está sendo realizada lá no Amazonas Rio, no Espaço Amazonas Rio, ela foi homenageada, o público realmente gritou bastante, homenageando a atleta paralímpica brasileira, Ana Brito, legítima representante do Amapá, e segundo ela tem mais competições vindo por aí. O rodeio amapaense também fez história na 53ª Expofeira. Pela primeira vez na história, um peão do Amapá ficou entre os 3 melhores na competição. Ezequiel Silva fechou a competição com 151 pontos. A competição nacional durou 3 dias e envolveu peões do Amapá, do Mato Grosso, do Paraná e de São Paulo.
O paranaense Rafael Parra foi o grande vencedor, o grande campeão. Portanto, o evento aconteceu na Feira Rio Amazonas. Essa Feira Rio Amazonas, uma festa do peão, pela primeira vez na história, o peão do Amapá conseguiu chegar ao pódio, ao terceiro colocado, onde a Ana Brito também foi bastante homenageada. E o Esporte Clube Amapá vai jogar vai jogar o Campeonato Brasileiro Sub-20 com o Sampaio Corrêa do Maranhão. No dia 2 de outubro, o local ainda a ser definido pela CBF. Essas são, portanto, meu caro Bela Júnior, as principais informações para vocês aí ligados no Bronca Pesada da TV Cidade. Um abraço para você, para o nosso queridíssimo Neto Góes, presidente da Federação Amapaense de Futebol, e para o Roberto Góes, vice de futebol da CBF, também trabalhando como nunca nessa competição nacional sub-20, ele que é também deputado estadual. É o Amapá, força do esporte amapaense, aqui também no Bronca Pesada. Até amanhã, Belair. Um abraço. Belair Júnior.